colegas e docentes. Mais uma vez, estamos aqui, Masrura Muhammad Rafiq Hussein. O tema abordado hoje será documentos comerciais. Falaremos da sua definição, alguns exemplos de documentos comerciais e para melhor compreendermos onde é que se usa esses documentos comerciais, qual é a utilidade desses documentos comerciais, abordaremos um pouco também sobre o contrato de compra e venda e sobre os títulos de crédito. O que são documentos comerciais? Documentos comerciais são comprovativos das transações comerciais e servem de base para os registros contabilísticos. Em outras palavras, podemos dizer que são documentos que comprovam a existência de um ato comercial. Esses documentos comerciais, eles podem ser internos como externos. São classificados como internos quando têm a ver com transações dentro da empresa. Por exemplo, requisições de matérias de um departamento para o outro, folhas de salário, etc. E são considerados como externos quando têm a ver com transações dentro e fora da empresa. Ou seja, quando a empresa se relaciona com coisas fora da empresa. Vemos, por exemplo, as notas de encomenda, as faturas, os recibos, entre outros. De acordo com o PGC, o Plano Geral de Contabilidade, estes documentos devem ser arquivados por um período de pelo menos 10 anos. Então, todas as empresas devem ter os seus documentos guardados e assegurados durante 10 anos. Para facilitar a consulta dos documentos comerciais, eles são normalmente arquivados em pastas de acordo com a sua natureza e por ordem de data. Então, os mais recentes ficam em cima por serem solicitados com frequência. Contrato de compra e venda. O que seria um contrato de compra e venda? É um contrato no qual um dos contraentes, ou o vendedor, transmite a propriedade de um bem para o comprador mediante um preço previamente combinado. Entre outras palavras, podemos dizer assim, que é um contrato onde o vendedor dá um bem e o comprador dá o preço previamente combinado ou quanto custa o bem dado. Os contratos de compra e venda são contratos bilaterais, são considerados assim porque o vendedor obriga-se a entregar algo e o comprador entrega o preço da coisa. O contrato de compra e venda possui 4 fases. A primeira fase tem encomenda, a entrega, a liquidação e pagamento. São nessas fases onde nós vamos encontrar os documentos comerciais e onde são usados e como são usados. A primeira fase temos a fase da encomenda, que é onde o comprador comunica ao vendedor a quantidade, a qualidade e os preços de mercadorias que deseja adquirir. Então, o comprador vai emitir um documento onde ele vai detalhar o que ele precisa tudo o que ele precisa, quais as quantidades para o vendedor. Nesta primeira fase, temos como documento principal a nota de encomenda, que é o documento que o comprador está a especificar o que ele precisa e as condições também de entrega e pagamento. Em regra, este documento, essa nota de encomenda, é preenchido em duplicado. O original o comprador manda para o vendedor e o duplicado fica com o comprador. Temos aqui o modelo da encomenda, do que seria uma nota de encomenda. O outro documento que nós encontramos nessa primeira fase é a requisição. A requisição é muito utilizada no comércio por retalho e serve para o comprador levantar de imediato as mercadorias no armazém do vendedor. Então, o vendedor vai emitir essa requisição para o comprador para que ele leve a requisição, em outras palavras, serve como comprovativo para que o comprador possa levantar as mercadorias no armazém do vendedor.
Temos aqui o modelo do que seria uma requisição. Indo para a segunda fase, a fase da entrega, é onde o vendedor envia as mercadorias, executando ou de acordo com o pedido feita pelo comprador. O vendedor nessa fase atende o pedido do comprador. Nessa fase encontramos a guia de remessa. Este documento acompanha as mercadorias e serve para o comprador proceder à conferência dos artigos recebidos. Então, quando o vendedor envia as mercadorias para o comprador, ele envia juntamente com essa guia de remessa. Essa guia de remessa serve para que o comprador possa conferir os artigos que ele recebeu, as mercadorias que ele recebeu. Temos aqui o modelo de uma guia de remessa. Juntamente com a guia de remessa, temos o talão de recepção. Esse talão de recepção ele é devolvido quando o comprador recebe. Depois do comprador receber as mercadorias juntamente com a guia de remessa e após ele conferir as mercadorias, o comprador vai emitir o talão de recepção a confirmar que ele já recebeu as mercadorias, que está tudo em ordem. Este talão de remessa é o documento que vem por baixo da guia da remessa, a parte tricotada. Podemos ver aqui, esta parte aqui, após a confirmação, o comprador vai separar e é aí onde ele vai já enviar como comprovativo de que está tudo em dia com a mercadoria que ele recebeu. Na terceira fase da liquidação é quando o vendedor indica qual é o saldo do comprador, o quanto o comprador deve pagar, o montante e dívida. Nesta fase, encontramos a fatura, que é o documento mais importante do contrato de compra e venda, porque este é o comprovante oficial da compra. Essa fatura pode ser emitida até o 5º dia após a realização da operação e nem sempre vem com as mercadorias. Há vezes que a mercadoria chega antes e a fatura chega depois. Um modelo do que seria uma fatura. Temos aqui. Na terceira fase, ainda na terceira fase da liquidação, há casos em que o vendedor tem algum lapso na fatura, então às vezes o vendedor esquece de mencionar alguma despesa por conta do comprador ou errou algum cálculo, então ele vai emitir uma nota de débito. Essa nota de débito ele vai retificar positivamente o valor da fatura. Temos aqui o modelo da nota de débito. E em casos em que o remetente lançou uma operação negativa, ou seja, a favor do trem, emite-se uma nota de crédito, que é o documento que retifica negativamente o valor da fatura ou da dívida. Temos aqui o modelo da nota de crédito, do que seria a nota de crédito. Indo já para a última fase, que é a fase do pagamento, o pagamento encerra o contrato de compra e venda é quando o contrato já está concluído e ele pode ser feito de imediato ou diferido. Ele é considerado imediato quando ocorre em simultâneo, ou seja, o comprador recebe as mercadorias e logo de imediato está a pagar pelo valor das mercadorias. E pode ser diferido, por exemplo, ele recebe antes as mercadorias e paga mais tarde. Nessa fase temos o recibo, que é o vendedor é que passa esse recibo para o comprador como comprovativo que o comprador já pagou a sua dívida. Temos aqui o modelo do recibo. Indo já para outro tema, títulos de crédito, são documentos que dão direito de receber qualquer coisa.
Sem a posse do documento, não temos como beneficiar do direito que esses títulos nos concedem. Temos, por exemplo, ou seja, o que isso quer dizer, né? Que sem termos estes documentos na nossa mão, nós não podemos usar o que eles dizem. Temos, por exemplo, a letra e o cheque. As características do título de crédito. Literalidade. O título vale pelo que está nele escrito. Se, por exemplo, o cheque está escrito vale 200 mil, é porque vale 200 mil. Não é apenas um papel. E temos a autonomia. O portador do título tem o direito a nele inerte. Temos a transmissibilidade, que os títulos de crédito são transmissíveis. Os títulos de crédito podem representar moedas, mercadorias, serviços, entre outros. Temos como título de crédito a letra, que é um título onde uma pessoa, que é o sacador, ele ordena a outra, que é o sacado ou aceitante, para que este, o sacado, lhe pague ao sacador ou ao terceiro, que é considerado como tomador, certa importância em determinada data. Então, o sacador vai emitir a letra para que o sacado pague a si ou ao terceiro um certo valor em uma determinada data. Temos aqui um modelo da letra com a sua respectiva legenda do que é necessário. Os intervenientes da letra. Temos o sacador. O sacador é aquele que dá a ordem do pagamento. Então, ele emite a letra para quem? Para o aceitante. Este aceitante é aquele a quem é dada a ordem. E ele deve aceitar a letra e fazer o pagamento. Ele fará o pagamento para quem? Fará o pagamento para o tomador. O tomador é aquele que o sacado dirige os direitos da letra. Esse tomador só pode ser ou beneficiário, pode se referir ao próprio sacador, como pode se referir a uma terceira pessoa. Temos também o portador, é aquele que apresenta a letra. E o avalista. O avalista é aquele que garante o pagamento da letra por parte do aceitante. Então, o avalista vai garantir com que o aceitante pague o que está dito na letra. As operações que são feitas com a letra. Temos o saque, é a ordem de pagamento dada pelo sacador. O saque é emitido pelo sacador. Temos o aceite, que é o ato de assumir a responsabilidade de pagar o valor da letra. Quem emite este documento é o aceitante. Temos o aval, que é a garantia dada pelo avalista ao pagamento da letra. É a garantia que o avalista dá que o aceitante vai pagar o que foi emitido na letra. Temos o protesto, que é o ato do portador reclamar à autoridade jurídica por falta de pagamento ou de aceito. Temos também o endosso. O endosso é a transferência dos direitos da letra. Transferir pode ser de uma pessoa para outra. Temos também o desconto bancário, quando o tomador endossa a letra a um banco antes do vencimento da letra e recebe o valor líquido. Então, ele leva a letra, entrega o banco em troca do valor líquido. O desconto bancário é feito antes do vencimento da letra. Já a cobrança bancária é semelhante ao desconto bancário, só que a única diferença é que o tomador aqui endossa a letra após o vencimento da letra. E temos a reforma da letra, por final, que é a substituição de uma letra por outra. Outro título de crédito que vamos falar agora é o cheque, também é um documento comercial, que é uma ordem de pagamento à vista dada pelo depositante ao seu banqueiro depositário para que ele pague assim a sua ordem. Podemos dizer assim, em outras palavras, que
Cheques são documentos equivalentes ao dinheiro. Estes cheques, antes disso, temos aqui o modelo do que seria um cheque. Os cheques podem ser emitidos, formas de emissão do cheque podem ser cheques normativos, cheque nominativo, quando apresenta o nome da pessoa a quem se deve ser pago. Pode ser cheque ao portador, quando o cheque pode ser pago a qualquer pessoa que o apresenta, desde o momento que ele tenha o cheque na sua mão, qualquer pessoa que o tenha na sua mão pode levar e transformar aquele cheque em valor líquido. E temos também o cheque cruzado, que só pode ser pago ao banco ou a um cliente do banco. E o cheque cruzado, obrigatoriamente deve ser depositado. Agora chegamos ao final da minha apresentação. Quero acreditar que todos entenderam, mas se porventura alguém possuir alguma dúvida ou que pode me contactar ou deixar aqui nos comentários e farei o possível para sanar as vossas dúvidas. Obrigada a todos vocês que despenderam o vosso tempo para assistir à minha apresentação. Chegamos ao fim.